Antes de entrar na sua carreira, na sua história, vamos falar um pouco então desse trabalho que você realizou, né? O filme ganhando esse destaque da indústria, do público, principalmente aqui no Brasil, né? E internacionalmente também. Qual que é o sentimento de quem participou e participa disso, né? Da mesma forma. Nossa, Arthur, assim, é um privilégio tão grande, sabe? Pensar que uma garota que estudou cinema, que sempre amou os filmes do Walter Salles, sempre amei o cinema, né? Sempre fui uma fascinada realmente pela sétima arte. Então, para mim é de uma emoção tão grande, assim, ver o nosso cinema brasileiro repercutindo dessa forma, assim, inimaginável mesmo, sabe, Arthur? Fico realmente assim estarrecida toda vez que eu vejo o avanço do filme, né? Seja nas bilheterias, né? Eu estive no Festival de Veneza também quando o filme foi ovacionado e foi um dos sentimentos assim mais emocionantes da minha vida mesmo, sabe? Então eu fico muito feliz ainda mais nesse momento, né? De mundo, né? Que a gente está vivendo, né, Arthur? Esse filme tão reconhecido, né? Então isso é muito emocionante, ainda mais para uma pessoa que estudou cinema, né? Então, isso é muito emocionante mesmo. Desde o primeiro telefonema que o Walter fez comigo, né, me convidando para fazer o filme, me senti contemplada, né? Me senti muito contemplada, assim, que esses anos de cinema foram, assim, exaltados quando ele me ligou, assim, né? Sabe? Para mim foi um grande marco mesmo na minha carreira. Qual a experiência que você já tem quando você recebe um telefonema desse, do Walter Salles, por exemplo, te chamando para uma obra? Qual que é o sentimento? Mesmo estando já há tantos Nossa, anos no mercado. é isso, né? Eu trabalhei com grandes diretores, eu também tinha trabalhado com o Karim Ainus, também acho que teve uma relação forte, né, com o filme do A Vida Invisível, que ganhou Cannes também no ano, né, acho que foi 2019. Uhum. E então eu fico sempre, né, principalmente o Walter, que é uma pessoa também que eu admiro demais, né, são diretores que eu amo, então mas especialmente esse telefonema para esse projeto, um projeto que incluía uma pesquisa intrínseca, né, da família, dessa constelação. Para mim isso foi uma honra e um desafio enorme também, né, Arthur? Assim, Claro. né? Sou uma virginiana, então eu sou muito perfeccionista e muito obsessiva com o meu trabalho, sabe? O que acho que me ajudou bastante nesse projeto, que é um projeto que tinha muitos cuidados, muitas delicadezas, sabe? Assim, em tudo, sabe? É muito uma coisa muito metódica também ali, mas de uma maneira muito artística, livre. Então, foi muito bonito, sabe, Arthur? Assim, eu receber esse convite e receber esse desafio, né? Claro. Eu só consegui ver o filme mais recentemente, né? E assim que eu saí do Uhum, cinema, eu também pensei, é claro que a Fernanda Torres a gente já conhece, né? A Fernanda Montenegro, mas eu pensei no talento uhum, também dos atores jovens, né? Porque eu imagino que não deve ser fácil fazer um filme desse pela uhum, temática e existe aquela quebra na cronologia, né? O momento ali de uma família estruturada e depois essa estrutura é mantida a muito custo pela uhum. personagem da Fernanda Torres. E eu queria fazer justiça também e destacar o talento, né, de todos aqueles jovens, aquelas jovens atrizes e do Guilherme Uhum. Silveira, que assumiu o papel do Marcelo Rubens Paiva, que tem a ver diretamente com a sua escolha, com o seu trabalho, né? Uhum, sim, sim, essa constelação familiar, né, esse núcleo, foi um núcleo que realmente me pegou a atenção, assim, desde o início, sabe? Eu fiquei muito pensando, principalmente, que tinham que se parecer no futuro, né, Arthur, assim, também, né? Uhum. Nas semelhanças físicas, para que o público ligasse já imediatamente quem que era um e outro e continuasse ligado com essa família, né? Porque cria-se um vínculo durante o filme com essa família muito forte, né? Em que a gente gosta daquelas pessoas, a gente já está ali inserido naquele núcleo familiar, naquela família, sabe? Então, eu precisava que isso continuasse, sabe? Que isso perpetuasse também para o elenco adulto, né? Foi uma pesquisa muito, muito árdua, assim, das crianças, né, Arthur? Realmente, essas crianças, nós olhamos, assim, mais de 1.650 pessoas, assim, né? E crianças, a gente viu umas 1.000 crianças, assim. Então, assim, colégios, né? A gente já tinha lá um recorte dos colégios que as crianças realmente estudaram, né? O Marcelo, as irmãs, tudo a gente já sabia, então a gente fez um recorte ali de escolas parecidas, e escolas de teatro, enfim, escolinha de futebol, de balé, tudo, Arthur, assim, eu realmente, eu e minha equipe, né, maravilhosa de pesquisa também, a gente
buscou muito, sabe, essas crianças, né? Vimos muitas crianças. E fizemos muitas oficinas, né? A preparadora Amanda Gabriel, maravilhosa, inclusive, né? Fazia as oficinas com as crianças para a gente poder peneirar e chegar nas crianças do filme. Essas crianças não tinham necessariamente familiaridade com atuação, teatro, né? Não, Arthur, a história, principalmente do Guilherme, é bem curiosa, né? Da Cora também. A Cora a gente achou num colégio, e a Cora teve, como a personagem da Babil, aí eu falo que né, a arte imita a vida, né? Vida imita a arte, vice-versa. Uhum. Tinha uma situação com o dente da Babil, que tinha aquela cena, que tem essa cena no filme, né? Que cai o dente. E claro que todo mundo gostaria que a criança tivesse o dente para cair mesmo, e a maior curiosidade é que o dente da Cora realmente caiu naquela cena. Então, isso foi uma loucura, né? Assim, você pensar isso, assim, mas, né? caiu na cena? Isso é possível? E isso, caiu durante a cena. Então, isso foi uma loucura, né? Do tipo, uau, caramba. Realmente, quando é para ser, né, Arthur? Caramba. Então, foi muito bonito, assim, essa situação. Me ligaram e tudo. Então, foi uma situação muito... Poxa, como que pode ser tão parecido, assim, né? Como que esse personagem era realmente da Cora, como é de realmente cada um desses que fizeram, né? Uhum. O Guilherme, o Guilherme e o Marcelo estava tão difícil de encontrar, já tinha pesquisado tanto, e aí pensei, puxa vida, por que a gente não procura, então, lá onde a família vivia, na que é onde o Marcelo, mas isso, assim, depois de muita pesquisa, tá, Arthur? Aí a Júlia estava no Rio de Janeiro, minha assistente de pesquisa, né, a pesquisadora do filme também. Tá. Falei, Júlia, no outro dia, era dia 1º de janeiro, dia 2, 3, ela já estava na Praia do Leblon pesquisando, e ela me voltou com retratos de alguns meninos, e o Guilherme já logo chamou muita atenção, assim, pela semelhança, né, com o retrato do Marcelo mesmo, e já dava para ver um olhinho brilhando, sabe, Arthur, uma coisa assim, pelo retrato. E o realmente Guilherme, ele arrasou. Assim. O Guilherme fazia o quê? Tava brincando na areia, né? Tava jogando bola, brincando. Então ela viu ele, pediu um retrato, né? Como ela estava pedindo, né? A gente pede sempre um retrato com o telefone, né? O número dos pais e tudo. Sim. E uma claquete, né? Que a gente chama. E ela fez e me trouxe assim umas 10 crianças lá da Praia do Leblon, mas selecionados para ir fazer o teste mesmo ficou o Guilherme, né? E ele no primeiro teste, assim, já foi muito natural, como se ele já tivesse feito aquilo antes, assim, foi realmente chocante, sabe, Arthur? Muito legal. E às vezes a pessoa acaba até se encontrando, né? Começa a trabalhar com isso desde cedo e descobre que é isso que a pessoa quer fazer para a vida, né? Ah, com certeza, né? Você vê o Vinícius do Central do Brasil, né? Já trabalhei com ele, enfim, isso se perpetua, né? A arte, assim, quando bate e bate num lugar ali que, né, que a pessoa gosta, é difícil, difícil ficar longe, né? Entrando um pouco na rotina, então você já começou a falar um pouco da rotina e de como funciona o seu trabalho como produtora de elenco, né? A escolha certa para um personagem, então, pode estar em qualquer lugar. Pode sim, né? Tem esse desejo de encontrar, né? E tem uma intuição também na hora de ler o roteiro e pensar os atores que podem fazer, né? Claro que às vezes existem essas pesquisas, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha que dançar passinho muito, aí abre-se uma pesquisa de dançarinos de passinho que possam atuar. Mas quando eu leio um roteiro, eu já penso em possíveis atores que poderiam fazer esse papel, aquele personagem, enfim. E aí existe essa análise, né? O Walter me disse uma coisa muito bonita um dia, assim, sobre a nossa profissão, né? Ele chamava de... é um desejo, intuição e análise. Achei isso tão bom, assim, acho que... E aí eu chamo isso de dia, né? Desejo, intuição e análise. Desejo de encontrar, a intuição ao pensar, ler, e a análise de constelar e ornar todo esse elenco, né? Então, existe essa alquimia, né? E a partir das filmagens, o seu trabalho continua dentro do que é feito na hora que coloca para rodar mesmo a câmera? Olha, depende, assim, né? Geralmente, especialmente no caso do cinema, né? Fechamos o elenco, a gente prioriza fechar o elenco antes de filmar. É claro que às vezes acontece uma participação ou outra em que a gente ainda fica ali para, né,
para conseguir, mas o núcleo mesmo de protagonistas, né, de um elenco coadjuvante de apoio, ele já tem que ser fechado antes da filmagem, sabe, Arthur, para já, né, entrarem na filmagem ali naquele mecanismo, já com as caixas e com as peças, né, todas ali, sabe, para que isso funcione, para que essa engrenagem funcione, as peças estarem ali todas é muito importante, sabe, Arthur? Claro. Mas existem casos e casos, né? Então, não é sempre que isso é possível, a depender de tempo, né? Então, é claro que isso, existem outras camadas disso também, mas, no geral, essas peças são importantes de já estarem ali para quando começar né, a filmagem. Eu acredito que dentro da indústria não seja assim, mas você avalia que, para o público em geral, a produção de elenco é uma atividade pouco valorizada, que as pessoas às vezes nem percebem que ela existe? Eu acho sim, Arthur, acho pouco valorizada a nossa profissão, né? Geralmente acho que as pessoas acham que quem pensou foi uma produção executiva ou foi um diretor e não veem que para ter um elenco todo, né, um todo, que é muita participação, e eu faço o elenco que tem fala, né? Então eu não faço a figuração, eu faço o elenco que falem, né? Que falem, que tenham falas, né? Então, uma pessoa, por exemplo, uma participação, e no filme do Ainda Estou Aqui, é um filme de participações, né? Inclusive a Fernanda Montenegro faz uma participação também. Então, se você não tem essas participações muito ali dentro daquela cena, com muito naturalismo, dentro daquele, sabe, conectadas mesmo, uma cena pode ficar fraca, né, Arthur? A gente pode sair do filme um pouco, né? Claro. Eu gosto quando a gente entra no filme e esquece que é um filme, né? Você fala, meu Deus, eu tô aqui vivendo isso. E às vezes uma participação que não esteja ali tão conectada, às vezes enfraquece uma cena, que enfraquece de você acreditar naquela obra. Então, sim, é um trabalho muito importante, ele que conecta, né, e que une, e tem a gente, se eu fosse pensar numa figura, né, para uma imagem para um produtor de elenco, eu pensaria numa ponte, sabe, que une as pessoas, né, une o ator àquela obra, né, que percebe, que capta, que tem essa sensibilidade, né, e que une pessoas, às vezes, até para além da obra, né, juntar amigos, né, daquilo, então, daquele momento, quando faz aquele filme, então, acho que é pouco valorizado no sentido das pessoas não conhecerem tanto, sabe, Arthur? É claro que acho que também, quanto mais a gente falar sobre essa profissão, né, quanto mais, eu sei que vai ter no Oscar, né, uma premiação para casting, o que eu acho que já vai, nossa, engrandecer muito, porque tem essa meio invisibilizada, né, Claro. Nesse sentido, porque todo mundo sabe o que é o figurino, sabe o que é a arte, sabe o que é um ator, sabe o que é um diretor, sabe o que é um produtor, mas não sabe o que é um produtor ou diretor de elenco, né? Então, que a gente chama de produção ou direção de elenco. Então, eu acho que sim, tem um apagamento, sim, que eu acho que isso está se subvertendo agora, sabe? Isso tá mudando, né? Acredito eu, principalmente quando vi meu nome lá na IndieWire, né, que saiu agora uma reportagem dessa revista americana maravilhosa, e aí eu fiquei muito emocionada, porque é isso, né? É um reconhecimento, né, Arthur, dessa profissão tão bonita. Vamos falar um pouco da sua carreira, então. Você é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como é que foi a infância por lá? E esse gosto não só pelo cinema, né, mas pelas artes em geral, veio de onde? Veio da família, né? Que sua mãe também é escritora, crítica literária. Conta um pouquinho. Isso, né? Tenho mãe poeta, né? E meu pai também sempre foi um amante do cinema. Então, eles sempre foram muito abertos, assim, em relação a isso, sabe, Arthur, com arte, né? Então, sempre tive muita liberdade artística em casa, sabe? Comecei a escrever poesia muito cedo, eu canto, eu toco, eu sempre fui audiovisual, né? Digamos, né? Eu filmava, já fazia, tocava, poesia, né? Em relação com o roteiro. Então, eu sempre estive aí nesse espectro do audiovisual totalmente, assim, sabe, Arthur? Meu pai me deu uma câmera logo cedo em que eu filmava, fazia novelinhas, fazia cenas com meus primos, dirigia, escrevia roteiros. Então, eu sempre tive muita curiosidade, assim, com câmera, principalmente, sabe, Arthur? Eu sempre tive uma fascinação mesmo. E com essa questão de direção, e acho que o que mais me
mexeu mesmo mais comigo foi quando eu tinha uns 15 anos. Meu pai me levou para um curso de cinema no extinto Cinecultura, lá em Campo Grande, que era muito, muito massa mesmo, assim, um lugar que dava cursos de cinema, né, que deu especificamente um curso muito importante, em que eu fiz com Hilton Lacerda, Jonas Bloch, Eliane Café, e aí teve uma fala da Eliane Café nesse curso que eu fiz que mexeu muito comigo, assim, e que foi, ela tinha feito um curta-metragem com pessoas em situação de rua. Quando ela começou a falar o quanto que ela se envolveu com eles e conheceu a rotina e tudo, eu comecei a pensar, poxa, eu queria conhecer pessoas que eu não conheceria normalmente no meu cotidiano, eu queria conhecer realidades diferentes, eu queria conhecer gente, sabe? Eu queria... então me deu essa pulsão, sabe, muito forte, Arthur, de querer conversar, entender, falar com outras pessoas, descobrir, sabe, eu fiquei muito com muita vontade de entrar realmente no cinema, e eu entendi que a minha maneira de entrar era nesse lugar já de pesquisa e de, sabe, conhecer outras diferencialidades. Então, isso sempre foi uma coisa assim que parece que foi um estalo que me deu ali naquele momento e que acredito que me impulsionou muito para fazer o que eu faço, sabe? Essa empatia para conhecer novos universos, essa coisa meio de uma investigação, né? Uma coisa quase detetive ali. Então, isso sempre me fascinou mesmo, de fato, sabe? E você saiu de Campo Grande para vir para São Paulo? Sim, para fazer cinema. Então, tive oportunidades aí a partir da minha faculdade de cinema, né? Mas teve um estágio especial no filme do Sérgio Machado, que era no Heliópolis, né? Então eu tinha que ir para o Heliópolis todo dia, lá no Instituto Bacarelli, e nós fizemos uma pesquisa com jovens lá, e eu acho que esse foi um grande impulso mesmo, sabe? Uma coisa que realmente eu amei muito fazer essa pesquisa. Então, acho que esse bichinho me picou também muito aí da pesquisa, sabe? Que eu quis fazer isso várias outras vezes e fiz depois como assistente de elenco, né? Fiz também, né, agora como diretora, produtora de elenco. Então, realmente esse bichinho me picou aí, sabe, Arthur? Letícia Naveira, produtora de elenco, produtora, trabalhou fazendo justamente esse trabalho no Ainda Estou Aqui, filme premiado do Walter Salles, e ela trabalhou efetivamente na escolha desse elenco. Parabéns para você também, e que mais sucesso venha ao longo da sua carreira com outras obras que possam encantar o público não só no Brasil, mas também fora daqui, internacionalmente. Obrigada, Arthur. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande.